Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui com uma plateia presencial e online bastante cheia. Eu estou bem feliz com esse evento, bem feliz de ter aqui o Bruno Paes Manso como interlocutor. Estou bem animado com essa atividade, dessa iniciativa do Grupo Carcará, o grupo de pesquisa em políticas criminais aqui do IDP, que eu coordeno junto a um grupo de alunos e alunas sensacionais. Eu queria começar agradecendo ao Bernardo Fenelon, que é professor comigo na disciplina de Teoria da Pena, do estágio docência do doutorado aqui do IDP, que fez a interlocução com o professor Bruno Paes Manso. Queria agradecer também a professora Juliana Rampin, que trouxe sua turma, o professor Bruno Ribeiro também trouxe sua turma, e o professor Flávio Roman, que trouxe sua turma aqui para prestigiar o Bruno Paes Manso. Bom, então eu tenho a honra de apresentar o Bruno Paes Manso, que é um pesquisador, um dos maiores pesquisadores jornalistas do Brasil no tema de crime organizado, PCC, milícias e sua relação com a política, inclusive com uma tese a respeito de homicídios. Ele é pós-doutor pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, o NEV, onde atua atualmente como pesquisador. Ele é autor de diversos livros, obras importantes, artigos como A República das Milícias, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que foi escrito junto com a professora Camila Dias, e mais outros livros e artigos nos quais ele traz reflexões profundas sobre os desafios que enfrentamos na construção de políticas criminais eficazes e justas. Em sua mais recente obra, A Fé e o Fuzil, Bruno evidencia as conexões, muitas delas inesperadas, que existem entre a religiosidade e a transformação do Brasil, os rumos da nova criminalidade e a política nacional. Então, Bruno, eu te dou as boas-vindas, eu te agradeço muito por compartilhar com a gente a sua experiência e o seu conhecimento. Eu queria começar, Bruno, com um trecho do seu livro novo, A Fé e o Fuzil, vou apresentar aqui para o pessoal. E aí eu vou pedir a licença para fazer uma breve leitura de um parágrafo, que eu acho que ele é bem sintético do seu pensamento, e depois eu te passo a palavra, Bruno, para você poder fazer o início da sua abordagem, né? Diz aqui na página 192. Tanto o PCC como as igrejas pentecostais são instituições criadas pelos pobres, para os pobres, que produziam novos discursos capazes de reprogramar as mentes. O novo Brasil pobre e urbano começava a inventar formas de se governar. Elas nasciam da miséria, nas ruas esburacadas das periferias, nas igrejas evangélicas e nas prisões, e eram maneiras alternativas de gerar ordem e propósito, que nas décadas seguintes ajudariam a definir o futuro brasileiro. Então, essa é uma das muitas conexões possíveis que você traz no livro, Bruno, acerca das novas expressões da religiosidade com as novas formas da criminalidade, principalmente os novos rumos que tem tomado o PCC e a criminalidade organizada. E eu queria partir daí para o início da sua fala, principalmente trazendo essa reflexão do seu novo livro, da sua nova obra, né? E também perguntar a respeito dessa chave conceitual que, para mim, foi assim que eu li, da questão da ordem e desordem, né? Se faz sentido ser uma leitura de você entender ordem e desordem como chaves conceituais para a compreensão do fenômeno da criminalidade e também da religiosidade e suas relações com a política. Então é isso, eu agradeço muito a presença de todos e todas. Então, com a palavra, o professor Bruno Paes Manso. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rafael. Bom dia, a todos, bom dia a todas. Bom dia, Bernardo, Juliana, Flávia, Bruno e os alunos e as alunas de todos do Projeto Carcará. Um prazer aí bater esse papo. Já começando com um trecho realmente bem importante e de alguma forma sintetiza muitas das coisas que eu venho pensando e escrevendo, né, nessas novelinhas aí que viraram os livros que eu tenho escrito, que no final das contas tem uma sequência de campo, né, de trabalho de campo que eu venho fazendo desde o final dos anos 90, que começa com um trabalho de campo numa cidade onde os homicídios eram muito elevados nos anos 90. Então, existia um caos muito grande nas periferias, com mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. A partir daí, eu escrevi meu primeiro livro, que é O Homem X, não foi pela Todavia, é um livro que eu publiquei na Record em 2005, mas é o começo de tudo, quando eu entrevisto os homicidas,
que me contam por que eles matam naqueles contextos de mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, com 100 chacinas por ano em São Paulo. A partir daí, São Paulo passa a viver uma nova fase de redução de homicídios nas periferias, quando parecia algo insolúvel. No final dos anos 90, quando eu comecei a escrever, a gente tinha 40 anos de crescimento de homicídios, e que parecia que iam continuar a crescer durante um tempo, sem perspectiva de queda, mas é justamente a partir dos anos 2000 que São Paulo passa a testemunhar essa redução constante dos homicídios, e cai em mais de 80%. O estado de São Paulo se torna um estado proporcionalmente com menos homicídios do Brasil, e a capital de São Paulo se torna a capital proporcionalmente menos violenta do Brasil. A partir daí, eu e a Camila, a gente pensa sobre o PCC e sobre a configuração dessa organização que profissionaliza o crime em São Paulo a partir do interior das prisões, com um tipo de gestão do crime que vai para diversas outras prisões do Brasil e que passa a vigorar em diversos contextos e estados brasileiros. Depois eu vou escrever sobre a milícia no Rio de Janeiro, para pensar um pouco a diferença do Rio de São Paulo, né? É interessante também essa perspectiva comparativa, né, de dois contextos históricos diferentes e dois tipos de crimes diferentes e dois modelos de negócios criminais diferentes, que envolviam as facções do Rio e as milícias no Rio de Janeiro, e aí sempre também pensando em comparação ao PCC, e agora o A Fé e o Fuzil, que é um estágio diferente, que eu também parto da religião, para pensar nesse processo de ordem que aconteceu nas periferias de São Paulo, e que aponta para um futuro, né, muito desafiador. Agora eu estou pensando justamente numa nova fase do crime. Vocês que trabalham na área do direito, o Bernardo que trabalha com, com a questão criminal também, imagino que devam estar testemunhando esses novos desafios, que são ligados a um crime muito mais conectado com o sistema financeiro nacional e internacional, com as criptomoedas, com novas formas de lavagem de dinheiro, interconectando diferentes tipos de crime. Então, tecnologias que antes eram usadas para lavagem de dinheiro e para a produção de esquemas de corrupção vinculados à corrupção migram para o criminal e para o tráfico de drogas, e esses crimes passam a se conectar em diferentes atividades muito mais profissionais e muito mais desafiadoras, porque passam a ingressar na economia e passam a ingressar na política com uma força que até então não existia, né? Então, Rafael, você tem razão. Na verdade, a questão da ordem e da desordem acaba sendo central para tudo que eu venho pensando. E, além da questão da ordem e da desordem, um outro ponto que, para mim, é fundamental em todo esse processo é a produção de crenças. E como é que você consegue, e como é que são formadas instituições que reformatam as cabeças, né? E dão novos sentidos nesse contexto urbano atual, que produz novos tipos de comportamento e novos tipos de crença, mais capazes de sobreviver em ambientes urbanos onde ter dinheiro é necessário e é uma espécie de oxigênio para a vida nas cidades. Se você tem dinheiro, você sobrevive. Se você não tem dinheiro, você mora na rua, você é violentado pela polícia, você não é respeitado, você é humilhado, e você passa a enxergar nas cidades soluções criadas nesses bairros e nesses contextos de misérias para produzir comportamentos e sentidos de vida que consigam sobreviver nesse ambiente desafiador, onde ter ou não ter dinheiro, consumir ou não consumir, acaba sendo decisivo para a vida nas cidades. Isso é feito de duas formas. Eu pego esses dois eixos, que é, de um lado, o contexto do crime, o contexto das prisões, a partir das facções, e a partir do PCC começa a dar um novo sentido para a carreira no crime aqui em São Paulo. Então ele surge nos anos 90, nesse ambiente de caos e de homicídios que eu falei, onde tinha um processo autodestrutivo no universo do crime muito grande. Vem o massacre do Carandiru,
e os presos começam a falar: olha, o Estado quer nos matar e é tudo isso que o sistema quer, que a gente se autodestrua. Vamos nos unir e enfrentar o sistema, porque o crime precisa fortalecer o crime, definindo um novo tipo de discurso que vai profissionalizar a cena criminal, reduzindo os custos dos homicídios e ampliando as possibilidades de lucro e a previsibilidade na cena criminal, a partir do controle das prisões. E, num outro mundo, num outro universo, o contexto das igrejas pentecostais, que também vivem em outra chave, né? O pentecostalismo, e no livro Rafael Fuzil, eu começo o livro falando da metanoia, né? Desse processo de transformação mental, que eu entrei em contato justamente para tirar os criminosos da cena do crime e eles se converterem como evangélicos e saírem da cena do crime. Então, as igrejas evangélicas surgem nesse contexto para tirar os criminosos da cena criminal. Então, tem essa chave de transformação mental e de produção de um novo contexto, um novo sentido para a vida fora do crime, mas que tem semelhanças com as facções, esse paralelo eu faço, justamente por ser capaz de produzir novas crenças a partir da leitura e das interpretações bíblicas do protestantismo popular, que dão uma autoestima a partir do momento que a pessoa passa a acreditar em Cristo, passa a acreditar em Jesus e se converte, passa a ter um novo sentido de vida, passa a acreditar em si mesmo, passa a gostar de si mesmo, passa a criar novas redes de apoio, uma espécie de maçonaria de pobres, onde pentecostais ajudam pentecostais em decorrência dos valores compartilhados e que passam a acreditar na prosperidade como uma forma de bênção divina e, dessa forma, vai criando uma institucionalidade capaz de sobreviver à miséria nos ambientes urbanos, que se espalha também muito fortemente no Brasil. As coisas vão se misturar, e na fé e o fuzil é o que eu também dou a entender nos últimos capítulos para direcionar para esse novo livro, que vai pensar justamente nesse ambiente criminal mais sofisticado, quando o dinheiro do tráfico de drogas e o dinheiro do crime se perde e deixa de ser identificado, porque você tem uma quantidade de empresários que lavam dinheiro e estão já infiltrados na economia formal e na própria política, vistos como pessoas que têm uma atividade formal, geram emprego e tudo mais, e que frequentam, inclusive, igreja, mas que muitas vezes fazem parte dessa estrutura de lavagem e que se mistura a partir do momento que a prosperidade, a capacidade de ganhar dinheiro é o valor mais positivo e que, de alguma forma, produz a respeitabilidade social nesses ambientes urbanos atuais. Então, você tem o caso de, por exemplo, um lavador de dinheiro aqui em São Paulo, que era o Vinícius Grisbach, que foi morto no aeroporto de Guarulhos, que, na verdade, era um investidor imobiliário, sócio em empresas de criptomoedas, que compravam coberturas para gente do PCC, e que eram cidadãos acima de qualquer suspeita, que contratavam policiais para fazer segurança para ele. Tinha toda uma relação com a própria polícia, e que, na verdade, é assassinado, e quando ele é assassinado, você vê que ele era uma peça fundamental no esquema de lavagem de dinheiro internacional do PCC, vinculado a donos de empresas de ônibus em São Paulo, que também tinham ligação do PCC, faziam lavagem de dinheiro a partir dessas empresas de ônibus, e a coisa fica muito mais misturada e complexa, a partir do momento que a própria riqueza passa a ser um sinônimo de virtude, né? E deixa a coisa muito mais complicada. Então, você tem justamente essa história que está sendo contada de um processo recente de urbanização brasileiro. Então, é um pouco desse processo de urbanização que a gente está falando. O Brasil, até os anos 60, 70% da população morava no campo, vinculado aos 450 anos de história de latifúndio, de escravidão, de produção para o mercado externo e tudo isso que está vinculado a essa história rural brasileira. Nos últimos 50 anos, eles passam a viver nas cidades, 85% das pessoas passam a viver nas cidades, com todos os desafios urbanos que isso implica, né? Então, se rompe os laços
de vizinhança e de território que existiam nos ambientes rurais para se reinventar vidas novas e identidades novas nas cidades. O crime, as facções, as igrejas evangélicas vão fazer parte da produção desses novos sentidos e dessas novas identidades urbanas, muito vinculada à capacidade de ganhar dinheiro. Então, assim, em síntese, você pegou realmente um ponto-chave importante. É um pouco essa história que eu estou tentando contar, né? Essa história que eu estou tentando entender, estou tentando observar e estou tentando explicar a partir de um contexto hoje que todo mundo tenta entender, né? Que é esse contexto de um crescimento muito grande das igrejas evangélicas, o fortalecimento das facções e do crime, o ingresso do crime nessas instituições políticas e de emprego formal, que é um desafio para a gente tentar entender, que eu estou tentando, a partir desses livros, tentar explicar e tentar entender, né? Beleza, Bruno. Uma boa introdução. Eu queria continuar falando um pouco do livro, né, do seu estilo narrativo, de contar a história por personagens. Dentre outros personagens, além de você no livro, né, que inclusive faz curso de, de, de pastor, é muito curioso isso, né, mesmo distante da fé, pelo menos é o que parece ali. Tem outros personagens, né, como o Marcelinho, o Alexandre, o Cabo Bruno, o Florisvaldo, dentre vários outros que você se vale para contar essa história, inclusive para trazer o conceito de metanoia, que eu queria que você trouxesse para o pessoal aí. Então, assim, talvez me pareceu, lendo o livro, que antes a gente tinha uma dicotomia muito clara, né? Bandido crente. Duas realidades muito distintas que disputavam as almas das periferias urbanas. E que hoje essas fronteiras estão bem mais fluidas, né? Inclusive fazendo um diálogo com o livro da Viviane Costa, Traficantes Evangélicos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses elementos, além do seu estilo narrativo, quem são esses personagens, como é que foi essa experiência de entrevistar essas pessoas, e o que que é metanoia, e essa nova fluidez entre traficantes e religiosos, né, no contexto dessa nova malha urbana que se criou. E aí, eu só Legal. queria pedir Pois não. uma licença para o pessoal. Eu fiz a minha conta, eu fiz a criação da sala pela conta do IDP, né? Eu não esperava que tivesse esse problema do tempo, mas a gente está resolvendo, tá? Só um minuto. Posso responder? É isso? Acho que sim, né? Bom, então, sobre a narração, né, na verdade, a minha base de escrita e a minha base profissional, e o que de alguma forma me motiva, é o jornalismo. Eu comecei no jornalismo, né, eu trabalhei 20 anos em redação. A partir do jornalismo, eu fui para ciências humanas. Eu sou formado em economia e jornalismo. A partir do jornalismo e de matérias que eu fiz, eu senti a vontade de fazer o mestrado e doutorado em ciência política, mas e depois na área do crime, o pós-doutorado, fui para o NEB, para o Núcleo de Estudos da Violência da USP, mais para explicar as histórias que eu vinha testemunhando na rua e as entrevistas que eu vinha fazendo como jornalista, que era, na verdade, uma espécie de etnografia, um trabalho de campo em que eu estava encontrando pessoas que viviam na mesma cidade que eu, mas que tinham uma forma de vida, de comportamento, de pensamento, de crenças completamente diferentes das minhas, né? E a partir daí eu achava que o jornalismo não era mais suficiente para conseguir explicar essas entrevistas e essas pessoas que eu estava conhecendo, e foi por isso que eu fui fazer o mestrado e o doutorado. Mas, para contar as histórias eu conto como jornalista usando instrumentos das ciências humanas, da etnografia, da sociologia, da ciência política, mas sempre com o desafio, de alguma forma, de manter as pessoas entretidas com aquilo que eu estou falando. O meu diálogo não é com os meus pares na academia. Eu não tenho a pretensão, necessariamente, de fazer ciência. Essa nunca foi a minha pretensão. E dialogar com os meus pares academicamente. A minha pretensão é conversar com o público em geral,
Eu estava falando da questão da narração, né, e dos personagens, né? Eu parei, eu acho que caiu quando eu estava falando disso, e Exato. sobre a influência do jornalismo nisso tudo. E não apenas na narração, mas inclusive na minha forma de pensar e na minha forma de me interessar por essa investigação. Foi a partir de conhecer pessoas que pensavam diferente de mim que me despertou essa curiosidade para tentar entender, bom, por que que eles pensam diferente de mim? O que produz essa crença? E o que produz a crença que eu tenho? E o que produz a crença deles? Isso falando principalmente a partir dos matadores, pessoas que eu entrevistei nos anos 90, que matavam 50 pessoas em conflitos territoriais e vinganças aqui daquele contexto caótico que eu falei, e que me justificavam dizendo que nunca tinham matado nenhum inocente, todo mundo que eles tinham matado mereciam morrer. Esse tipo de crença me instigava. Eu falei, bom, como é que uma sociedade produz esse tipo de crença? Por que que ele acredita nessas coisas, fala a respeito disso, justifica as suas ações? E para mim isso é tão chocante, né? Então, essas histórias e a forma como essas crenças eram formadas, ou como eram essas crenças, eram o meu ponto de partida. E para você fazer uma narrativa que você, de alguma maneira, engaje o leitor, que não está pensando necessariamente somente em termos acadêmicos, você precisa, de alguma forma, contar as histórias pessoais, que elas são muito reveladoras de espíritos do tempo, de contextos, de coisas que são muito reveladoras do ambiente sobre o qual eu estou falando, né? E, ao mesmo tempo, essas histórias ajudam a pessoa a se colocar no lugar dela, entender as raivas, os medos, as escolhas, as decisões. Então, eu sempre parto das histórias pessoais, que são, me parecem mais emblemáticas, para falar de contextos e de crenças, de alguma forma, comuns, sobre as quais eu estou tentando falar. É, esse é o meu método de escrita, esse é o meu método de narração, né? Sempre contando histórias que permitam o leitor e a pessoa que está acompanhando os meus argumentos verem realidade, verdade naquilo que eu estou contando, porque elas se colocam no lugar, elas entendem os medos, as raivas, os ódios, os conflitos, e elas se colocam no lugar da pessoa e a coisa fica mais verossímil, e ela consegue, de alguma forma, compreender um pouco melhor as discussões mais abstratas e teóricas que vêm com aquela história. Sobre a metanoia, por exemplo, que está no começo do livro, é muito daquilo que me surpreendeu também e que foi muito importante para esse processo de imersão e das histórias que eu estou contando. Porque quando eu conversava com esses matadores, né, como eu falei, eles me falavam, todo mundo que eu matei mereceu morrer, eu nunca matei nenhum inocente. Era uma fala que se repetia entre esses matadores que que eu conversava, que eu entrevistava, né? E num contexto de conflitos em quebradas, né, em que cada assassinato produzia vinganças dos parentes ou dos amigos da pessoa que tinha morrido, matavam o autor do crime, daí os amigos e os parentes se articulavam para matar, e ficavam nesses ciclos de vingança que às vezes duravam 10 anos, que produziam uma ideia de que eles estavam num conflito intenso, e que eles matavam os inimigos que mereciam morrer. Tinha toda uma narração relacionada a essas justificativas desses conflitos que eles viviam. E quando eu comecei a conversar com eles, para continuar essas entrevistas, eram entrevistas muito delicadas, porque o cara precisava contar para mim sobre os assassinatos, sobre as causas dos assassinatos. Eram pessoas que estavam todas soltas, não estavam presas, e era um assunto muito íntimo, que ele se sentia vulnerável conversando com um jornalista, mesmo que eu falasse para ele que não iria publicar o nome, que não iria prejudicá-lo na medida do possível, não ia dar detalhes que levassem a ele a ser preso por causa dessas entrevistas. Apesar de tudo isso, era sempre muito difícil encontrar pessoas que topassem falar sobre isso, né? E aí eu comecei a apelar para os ex-matadores, para os ex-bandidos, para os ex-traficantes, que eram os evangélicos convertidos, que na época
eles contavam sobre a vida pregressa deles antes da conversão, porque dimensionava o tamanho do milagre de Deus na vida deles, o passado terrível que tinha sido a vida deles. A transformação era grandiosa justamente porque eles tinham sido muito ruins no passado. E eu comecei a conhecer e entrevistar muita gente que tinha se transformado, né? Tinha se convertido. E eles me explicavam esse processo de metanoia, de transformação, que para mim era muito interessante e muito profundo ao mesmo tempo, né? Porque a metanoia, né, o que eles falavam e o que normalmente a pessoa que ingressa na cena do crime, e é um pouco dentro dessa história dos anos 80 e 90, o crime começa a ser um discurso e uma identidade sedutora nos ambientes urbanos, nesse ambiente de ódio e de raiva de pessoas que nascem no contexto urbano, em São Paulo, nas periferias de São Paulo. Elas negam a cultura rural dos pais, que são vistos como uma cultura vista como anacrônica, incapaz de sobreviver nas cidades. O nordestino em São Paulo era associado ao iletramento, à ignorância, à burrice. Então, eles negam essa cultura rural dos pais, que é uma cultura muito estigmatizada, apesar de ser uma cultura fundamental para a formação das periferias, é a cultura dos sindicatos, dos movimentos sociais. Eles vão trabalhar nas indústrias, vão construir os bairros das periferias de São Paulo por autoconstrução, mas conforme os filhos, netos e bisnetos vão nascendo, eles negam essa cultura rural dos pais, precisam construir uma identidade urbana, e o crime seduz, porque o crime fala o seguinte: olha, seu pai trabalhou até os 80 anos e continuou sendo humilhado pela polícia, violentado, sendo desrespeitado nos ambientes urbanos, ganhando um salário mínimo para sobreviver, e a gente vai bater de frente contra esse sistema. Vai morrer como homem de cabeça erguida, mesmo que seja aos 25 anos, mas a gente morre batendo de frente com o sistema. O crime tinha esse discurso do confronto, eram os nossos jihadistas antissistema, que preferiam morrer aos 25 anos do que abaixar a cabeça para o sistema, morrer sendo respeitado como criminoso e tudo mais. Só que o que acontecia com esses criminosos? Com as pessoas que ingressam na carreira do crime? Conforme eles iam envelhecendo, eles percebiam que era uma grande ilusão essa ideia de respeito pela violência, porque eles começavam a entrar nesses conflitos autodestrutivos, ganhavam dinheiro, muitas vezes, mas não podiam gastar esse dinheiro, tinha um monte de gente querendo matá-los, e, ao mesmo tempo, eles rompiam os laços com as pessoas mais importantes dos ciclos de afetividade deles, a mãe, o filho, a esposa, viviam presos, e entravam em profundo processo de depressão muito facilmente, porque eles percebiam o vazio da vida do crime, o vazio da vida que eles tinham escolhido, conforme eles iam envelhecendo e perdiam aquele ímpeto e aquela ilusão de que eles iriam bater de frente com o sistema, que na verdade era uma guerra vazia, era uma guerra que não levava a lugar nenhum, que eles conseguiam um monte de amizade, rompiam os laços mais importantes da afetividade e não tinham como voltar atrás. A partir do momento que você tinha matado um monte de gente, tinha um monte de gente querendo matar, não tinha como você voltar atrás. Os evangélicos surgem com essa tecnologia de possibilitar uma saída para a cena do crime. E o interessante é que o processo de metanoia era muito simples. Você está na depressão, você está percebendo que sua vida não faz o menor sentido. Você está arrependido? Os evangélicos perguntam. Você está arrependido? Estou arrependido. Você quer renascer numa nova identidade a partir do momento que você aceita Jesus? Sim, eu quero. A sua vida no passado não importa, porque o passado, por mais escolhas equivocadas que você tenha feito, não importa, porque era o diabo que estava influenciando as suas escolhas. A partir do momento que você aceita Jesus, você renasce numa identidade zerada, nova, respeitada, e passa a poder fazer parte de um novo ciclo de relacionamentos e de afetos que te dão um novo sentido para a vida. E você transforma a sua vida. E eu via que isso era de fato real, as pessoas se transformavam. E eu achava interessante porque, às vezes, assim, a gente demora a vida inteira para educar, né? Ensino fundamental, ensino médio, universidade, para dar um caminho, uma identidade profissional para a pessoa fazer parte da sociedade. Isso dá um trabalho danado. E o que eu achava fascinante nesses processos de metanoia é que essas transformações eram muitas vezes imediatas.
a partir da aceitação de Jesus, né, é como se um novo cérebro se formatasse, um novo sentido fosse dado, e a pessoa passava a ter um comportamento que eu conheço pessoas que estão nessa 20 e tantos anos, um comportamento diferente que ele reformadamente passa a ter um novo sentido de vida e uma nova forma de viver do dia para a noite, né? A partir de um evento marcante, a partir, às vezes, o cara tomou 12 tiros e sobreviveu, e passou a acreditar que o Jesus tinha um plano para a vida e todas essas coisas. Então, esses processos de metanoia, de transformação mental, de reformatação mental, interessavam muito. Só que eu achava que eram temas muito pessoais e muito privados, ligados ao universo da vida pessoal e das crenças pessoais dessas pessoas. Eu fui colecionando uma série de histórias como essas, mas eu achava que não era o caso de contar em livro porque eram histórias muito privadas. E a minha crença não era a mesma, eu ficava com medo de escorregar, de não saber contar a história como devia. Isso mudou depois da República das Milícias, quando eu fui para o Rio de Janeiro e conheci a história do Complexo de Israel e do Peixão, que é uma outra história, é uma história diferente. Não é simplesmente uma história de conversão. Aí sim, dialogando com o livro da Viviane Costa, é um livro de um traficante, que é o Peixão, do Complexo de Israel, que ele ele sonha com Deus, é, fala e de acordo com esse sonho, Deus diz para ele construir um complexo de favelas com o crime mesmo, pela violência, mas construir um complexo para defender os valores deles na região de Parada de Lucas e de Vigário Geral, e ele se assume como um traficante de Cristo, né? Um traficante que a gíria lá do Rio de Janeiro, e ele passa a justificar a sua liderança e sua autoridade a partir de uma revelação divina e como se ele agisse como se ele fosse um soldado de Cristo. E para mim, ou seja, nesse momento, a igreja e os valores religiosos e a leitura da Bíblia e toda a interpretação que ele fazia da Bíblia não era mais algo que estava sendo usado para justificar a sua transformação pessoal e a sua mudança de vida do crime para o mundo do trabalho, para o mundo para uma integração com a sociedade de uma forma geral. Não era isso mais que estava acontecendo. Era um traficante que estava usando a religião e os valores religiosos para justificar uma autoridade, para produzir obediência, para produzir política, para produzir uma nova organização social que ele teria uma autoridade a ser respeitada justamente por representar valores associados ao bem, à religião. E isso era muito emblemático do que vinha acontecendo na própria política brasileira, onde a religião tinha entrado com uma força até então que a gente não via, com a extrema-direita e com o bolsonarismo, sendo usada para justificar a autoridade do presidente, que também se dizia ungido de Deus, que também se dizia um representante de uma autoridade divina, muitas vezes justificando ações violentas e ações vinculadas a guerras e a conflitos por representarem valores associados à igreja. Né? Então, eu achei que nesse momento, por causa dessa nova cena que vinha surgindo, era o momento de eu escrever A Fé e o Fuzil e o momento de escrever um pouco sobre esse contexto mais complexo das cidades. Maravilha, Bruno. Eu preparei muito mais perguntas aqui, mas eu não quero monopolizar aqui as intervenções. E só por uma questão de organização nossa, quanto tempo você tem para responder perguntas a mais? Olha, o meu limite, na verdade, seria 11h40, porque a meio-dia eu tenho um compromisso. E Tá. é esse tempinho que eu precisaria para chegar nesse compromisso, que é Não, a perto da gente minha casa. vou fazer um compromisso até 11h30, com certeza a gente está encerrando aqui. Tá, Combinado. então só antes de abrir a palavra, eu vou fazer só mais uma intervenção. Pensei aqui para você falar um pouco do PCC, mas você já falou dos Esquadrões da Morte, a formação dos Esquadrões da Morte nos anos 60, 70 e sua relação com a criminalidade, né? Que é contraintuitiva para muita gente. Essa coisa de por que que a polícia matando, a polícia entrando para essa forma de resolução do crime de forma violenta e paraestatal, ela
mais favorece a criminalidade, a organização do crime e a violência urbana do que ajuda a combatê-la. Mas eu queria fazer uma pergunta anterior até, né, sobre sua metodologia. Você, como escritor, é um escritor bem descritivo. Suas ideias ali, elas ficam evidentes, não porque você as expressa, mas pelo modo como você enxerga as coisas e o que você escolhe trazer daquilo que observa, né? Procede essa minha observação? E eu fiquei muito intrigado porque no seu trabalho, vamos dizer, etnográfico, né? Você está lidando com pessoas muito diferentes de você, né? Como é que você lida com essa diferença toda? Principalmente ali, onde as pessoas tentando te converter o tempo inteiro, você no curso de pastor, né? Como é que é essa postura de pesquisador? E aqui eu acho que é uma oportunidade de trabalhar com pesquisadores de informação, né? De que posturas éticas e técnicas você tem de observar realidades tão distintas da sua, né? Inclusive você começa o livro numa postura, olha, eu vim de classe média e tal, eu acho que é a realidade de muitos nós aqui, que é de ter um certo preconceito das religiões de matriz africana, das religiões evangélicas, de periferia, das expressões culturais do funk e tal, né? E quando você entra nesse universo, você se depara com a sua arrogância, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa, legal. Bom, Rafael, eu acho assim, tem uma questão da postura e do profissional, né, e do tanto do etnógrafo como do jornalista. Em tese, assim, a gente tem que ser bom de ouvir, né, de escutar. Isso é bem importante na profissão e não é fácil, não é simples. Mas eu acho que faz parte também, para falar a verdade, pensando depois de todo esse tempo, né, um pouco da minha personalidade. Eu me encontro nesse lugar de ouvinte. Eu tenho um documentário jornalístico que está na Netflix, que é sobre um jornalista importante do New York Times que chama Gay Talese. É um jornalista bem importante é, no jornalismo americano, e hoje ele está velhinho e tal, e esse documentário é sobre ele. O título do documentário é Voyeur, e ele é um documentário sobre uma reportagem que ele faz sobre cenas de sexo americanas, mas é de um cara que ficava observando de um motel que ele tinha comprado os clientes dele por 30 anos. E ele conta a história desse cliente que observava pelo buraco do teto. Ele tinha um lugar para ficar observando as pessoas transando do teto do motel que ele comprou só para ficar vendo e fazendo anotações e tudo mais. Mas o curioso é que, na verdade, é um pouco uma metáfora do jornalismo, né? O jornalismo de alguma forma tem, e a própria etnografia, né, esse papel de mosca na parede, né, de você fazer esse exercício de enxergar o mundo do lado de fora. E isso implica o não julgamento, a capacidade de você ouvir num primeiro momento, sem julgar, para entender o sentido daquilo que as pessoas estão falando e a verdade daqueles discursos para aquelas pessoas. Eu acho que isso é o que me instiga, assim, é ver que são pessoas diferentes de mim e que acreditam em coisas diferentes das coisas que eu acredito, mas que tem muita verdade naquilo que elas estão falando. Então, assim, eu para elas mesmas, né? Então, o Marcelinho, por exemplo, esses dias mesmo, né? Ele me ligou depois que eu publiquei o livro e ele falou para mim: Olha, Bruno, ele não sabe ler direito e ele tem problema de visão, então ele não leu o livro. Eu dei o livro para ele, mas ele não leu. Só que alguns amigos começaram a ler e falaram para ele que eu não acreditava que ele tinha ressuscitado no IML. E ele estava muito decepcionado comigo, porque, segundo os amigos dele, eu tinha falado que eu não acreditava nessas coisas que ele me contava. A gente convivia há 20 anos e eu nunca tinha deixado claro para ele que eu não acreditava nas mesmas coisas que ele, porque não fazia parte do nosso relacionamento esse tipo de questão. E ele, quando eu escrevi, os amigos dele falaram para ele, as pessoas que ele conhecia falaram para ele, ele veio me cobrar. Eu falei: Olha, Marcelinho, é o seguinte,
Não importa o que eu acredito ou não. Eu venho de um outro mundo, eu acredito em outras coisas bem diferentes das suas. Só que o nosso convívio foi muito importante porque você me ensinou muita coisa. Eu passei, a partir das coisas que você acredita, a pensar em muitas coisas que seriam impossíveis de eu pensar sem te conhecer. Então, sou muito grato de você ter sido honesto sobre as coisas que você acredita, independente do que eu acredito. Para mim, isso era o que menos importava. E isso realmente não importa. Eu não sei se você ressuscitou no IML e eu nunca vou saber. Eu não sei. Não é isso que me importa. Mas me importa o que você se tornou depois, a sua fala sobre isso e todas essas coisas que eu tento pensar a partir das coisas que você me conta. Assim, existe uma verdade no nosso relacionamento, isso é que importa, né? E a partir desse material eu tento escrever a respeito e pensar sobre isso. Agora, existem problemas éticos e existem justificativas que eu tenho que fazer para mim mesmo, né? E para justificar o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, você falar com pessoas que mataram 30 pessoas e não levá-las à justiça, né? Ou não puni-las, ou não contribuir para que elas sejam punidas, existe uma justificativa ética para você fazer isso. Pelo menos para mim mesmo e para a sociedade, de uma forma geral, né? Essa questão do sigilo da fonte. E a minha justificativa moral e ética é que a gente precisa saber e enxergar as nossas próprias raivas, as nossas verdades, dos nossos conflitos, dos nossos medos, para racionalizar a respeito delas, para transformá-las em um discurso, em uma explicação, para quem sabe assim amadurecer e superar essas coisas que a gente acreditava e que a gente precisa de alguma forma problematizar. Eu faço o paralelo do jornalismo, né, nesse sentido, com a psicanálise ou com a ida ao psicólogo. Quando você fala sobre suas raivas, você problematiza, você tenta racionalizar, verbalizar os seus medos, as suas raivas, os seus ódios, os seus conflitos, para amadurecer, para transformar isso em palavras, para enxergar de uma forma que você não enxergava, para, quem sabe, superar essas coisas que você sente. Então, a minha justificativa é ética. Claro que, às vezes, você acaba caindo em cascas de banana, né? Que são imprevisíveis. Como, por exemplo, o que aconteceu que um dos matadores disse que iria matar uma pessoa depois da nossa entrevista e que ele tinha que sair em tal horário porque ele ia matar uma pessoa. Isso é um conflito ético sério, que, em tese, eu deveria denunciar para a polícia. Denunciar para a polícia e falar, olha, tem um cara que... Ou então fala, não, você não pode matar, você não podia me falar de crimes que você vai cometer, porque aí eu tenho a obrigação de denunciar. Só que eu não podia denunciar, porque ele, entre as pessoas que ele matava, nesse contexto dessa entrevista, estavam os caguetas, né, que contavam para a polícia. Não havia a possibilidade de eu contar. E aí você precisa lidar com esses problemas, esses conflitos éticos. E aí, na verdade, nesse dia, eu falei, por que que você vai matar esse cara? Eu só queria entender quem é esse cara que você vai matar. E ele me falou que era um traficante de um bairro vizinho, porque eles não vendiam droga no bairro deles. Esse matador que eu estava entrevistando, eles não vendiam droga no bairro deles. E não deixavam que vendesse droga no bairro deles. Isso era anos 99, 99, 2000. Já prescreveu o crime também, por isso eu falo. Mas assim, ele não vendia droga no bairro dele. E o cara vendia droga no bairro vizinho. E o sobrinho desse cara que eu estava entrevistando tinha ido no bairro desse traficante. O traficante tinha batido no sobrinho dele, dado uns tapas e falado: Ah, você é sobrinho daquele do Flamarion, que era o cara que eu estava entrevistando. Manda o recado pro seu tio que ele vai morrer. Que ele não deixa vender droga, que ele desacredita da gente. Esse cara tá com os dias contados. Eu só não vou te matar agora para você mandar um recado pro seu tio. E aí o garoto foi lá e contou pro tio dele. E esse tio dele falou para mim: Então, você acha que eu posso perdoar um cara desse? Eu não vou matar um cara desse? Esse cara quer me matar, não sei o que e tal. E nessas conversas que eu estava tendo com esse cara, passaram-se 2 horas assim, e ele me contando as razões dele, e sempre com essas justificativas de conflito: o cara vai me matar, então eu mato primeiro, não sei o quê. Passadas as 2 horas,
quando ele falou, ó, deu hora que eu tô saindo, eu falei, bom, boa sorte lá, mandei um boa sorte para ele. Aí eu mandei o boa sorte, falei, como assim boa sorte, né? É, em 2 horas, ele foi capaz de me convencer de que talvez fizesse sentido essa morte sem que eu percebesse. E isso, para mim, acabou sendo importante, porque eu falei, bom, eu, um playboy que estava morrendo de medo de falar com esses caras, depois de 2 horas de conversa, parecia que eu fazia parte da trupe, a fala dele passou a fazer sentido para mim. Você imagina na quebrada, você imagina a capacidade de contágio desse discurso, você imagina como isso se espalha, como se dialoga com as masculinidades, como isso faz na cabeça da molecada. Então, a partir dessa historinha também, eu falei, porra, isso é muito incrível. Como assim, boa sorte? Em 2 horas eu tava. Parecia tipo assim, aquela coisa meio de masculinidade de torcida de futebol, sabe? Ah, eu sou da sua trupe, beleza, vamos nessa. Tá? Então, tudo isso para mim foi uma informação importante. Aí eu falei, bom, mas por que que essa coisa passa a fazer sentido para os outros? Está errado, não vou entrar em julgamentos, mas por que que eu passei a achar certo em pouco tempo? Então, assim, a questão de estar aberto e não julgar acaba sendo fundamental. Aí você colhe e a partir desse material colhido, né, da pessoa de repente se sentir à vontade de contar com você, contar as coisas para você e de haver honestidade nas coisas que ela te conta, dela realmente estar contando sobre coisas que ela acredita e não se sentir é, inibida, né, ou julgada pra, pela pessoa, pelo interlocutor, você consegue trabalhar do ponto de vista teórico. E aí, do ponto de vista teórico, né, não é só uma etnografia. Eu estava lendo algumas coisas da Paula Monteiro, que é uma antropóloga importante que trabalha com religião aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, na USP, no Brasil e tal. Mas ela fala que, enfim, não é que você está fazendo uma etnografia sobre matadores ou sobre os mororos, sobre uma tribo indígena, sobre uma comunidade indígena, sobre quilombolas, etc. Não é o grupo que te interessa, mas sempre tem algumas questões teóricas em torno desse grupo que são mais importantes. E para mim sempre teve uma questão teórica muito chave, que é justamente a produção dessas crenças. Por que eles acreditam nisso? Por que eles vão acreditar em outra coisa? Porque daí, quando chegam os evangélicos, eles passam a acreditar em outra coisa e passam a se comportar de uma forma diferente? Por que chega o PCC e cria um novo discurso e eles passam a agir de forma diferente, param de se matar? Como é que essas crenças são produzidas? Por que as pessoas acreditam nisso? Com os evangélicos, isso era interessante também, né? Como você disse, eu fiz esse curso de pastor, eles tentaram me converter várias vezes e eu ficava pensando, por que eu não acredito nisso e as pessoas passam a acreditar nisso? Por que um monte de gente está se convertendo e eu pareço, de alguma forma, vacinado contra isso? Por que eu não consigo acreditar? E outras pessoas acreditam. Toda essa questão sempre foi muito chave para mim, até hoje, para as coisas que eu escrevo, né? Então, sempre giram, se for ver todos esses livros, giram em torno de produção de crenças e produção de comportamentos, apesar de serem histórias pessoais, é muito em torno de como é que você produz essas novas crenças em grande escala, por que essas crenças passam a se espalhar, são contagiantes, passam a ser abraçadas, e porque algumas crenças são mais populares do que outras e viram mais populares do que outras, porque outras crenças caem em descrédito, porque o catolicismo deixa de ser importante e passa a ser os evangélicos e essas coisas, sabe? Beleza, que legal. Pessoal, acho que a gente pode abrir aí. Quem quer falar com o Bruno? Vamos, um, dois. Quer falar, Bernardo? Três. Vamos manter assim 30 segundos, né? E aí, Bruno, são 4 pessoas aqui para a gente fazer seguir com o combinado de 11h30. Acho que pode ser mais rápido aqui as intervenções. Tá, se puder falar o nome, eu agradeço. Bruno, meu amigo, primeiro eu queria lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, pedir desculpas pelas interferências aqui e dizer que está sendo um prazer imenso te escutar. Como eu te disse no convite, sou um fã imenso dos livros e a gente no Hub tem recomendado ele sempre, você tem visto. Então, escutar aqui hoje tem sido muito bacana.
A pergunta que eu queria fazer, fazendo já duas em conjunto para que você possa fazer uma resposta meio híbrida, como a gente tem aqui um público também mais jovem, que tipo de comparação, Bruno, você pode fazer entre a máfia nos Estados Unidos ali, nos idos dos anos 1960, 70, e o PCC atualmente no Brasil, a nível de estrutura e importância, né, e penetração estatal? E a segunda pergunta é que ontem, inclusive, foi divulgado em todos os veículos de imprensa que os Estados Unidos vem tentando, né, pela importância hoje atualmente do PCC e do Comando Vermelho no envio de drogas para os Estados Unidos, enquadrar ambas facções como organizações terroristas. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Obrigado, meu amigo. E aí, Bruno, eu vou pedir a sua habilidade para guardar as intervenções e Tá responder bom, em bloco, porque eu sinto que se for assim uma a uma, a gente não sai daqui hoje. tá bom. Oi, Bruno, tudo bem? Eu me chamo Luiz Felipe. Eu moro na periferia do Goiás e no que você estava falando, eu percebi, acho que foi em 1990, teve uma grande mudança. Hoje, infelizmente, a maioria dos meus tios eles são envolvidos no PCC e eu vejo que hoje em dia o PCC tem uma grande mudança na fala deles. Não é mais questão de ter dinheiro, é questão de você ter poder. Tipo, tanto a humilhação que a gente passa. Eu passo humilhação todos os dias antes de vir pra cá. Policial me parando, gente achando. Eu sou o único aluno negro que tem na minha sala, então eu vejo que às vezes eu sinto muito julgamento, sinto até do jeito que eu falo, do jeito que eu me expresso, tipo, as gírias que eu falo, tipo, ei, parceiro, se liga e tal, que já é do meu convívio. E eu sinto que hoje em dia o PCC ele traz muito aquilo de, olha, você tem que ter uma arma porque você vai ser o melhor. Se você traficar, vai ser tudo diferente para você. Tanto que até o PCC hoje em dia eles pagam a faculdade. Eu vou usar eu como exemplo. Eu trabalho nas lojas Renner, eu recebo R$ 1.100 e eu tenho que pagar a faculdade aqui. E às vezes não me sobra nada. Eu não vou mentir, se um cara do PCC me oferecesse dinheiro para pagar minha faculdade, eu ia aceitar demais. E também eu vejo que onde há o descaso das pessoas, do Estado, é onde o PCC se infiltra e traz a esperança para as pessoas, porque infelizmente, nem todo mundo do lugar de onde eu vim tem a mesma oportunidade que eu tive de estar aqui. E a pergunta que eu queria te fazer é, não sei se você ainda está pesquisando, mas hoje você vê essa diferença? Meu nome é Luiz Felipe. Olá, Bruno. Meu nome é Leandro Almeida, sou estudante de Relações Internacionais. E com relação à segurança pública, principalmente, a gente vê uma fama internacional de Nayib Bukele de El Salvador com suas políticas de contenção do crime, né, num país que tinha índices de homicídio muito alto por conta do confronto de facções. Em paralelo, a gente pode ver no Brasil também um pouco desse tipo de influência, um discurso muito semelhante, principalmente entre a direita mais populista, né? Que nada de braçada a cada eleição que passa no tocante a essas pautas criminais, né? Seja o populismo penal, etc. A pergunta que eu teria em relação a isso seria quais os efeitos reais do populismo, principalmente associado a essa direita reacionária ao real combate e contenção dessas facções, ou seja, também pela relação institucional entre outros entes do Estado com o crime organizado. Né? Porque a gente vê muito discurso, ao meu ver, é muito discurso que rende muito poucas políticas, né? Assim, eu acho que é uma questão muito mais de entretenimento para a população em si do que políticas reais. Minha pergunta seria essa. Só mais uma. Oi, bom dia. Meu nome é Lucas e eu queria perguntar assim, sobre essa relação que você falou assim, você fez um paralelo entre o Estado, o nacional hoje em dia e o narco-estado, né, que a gente que tem nas favelas e tudo. E eu queria entender assim, se você acha que esse Estado assim, tipo, o narco-estado, ele está replicando um Estado primitivo e avançando, ou você acha que ele é um modelo assim, que se encaminha ao mesmo ponto do estado que a gente vive hoje? E eu queria também perguntar se você acha assim que existe uma disputa real ou assim uma amizade
não a amizade, mas assim, uma relação que não se toca, mas disputa em alguns momentos da pregação das igrejas de todos os tipos, né? E do chamamento às facções criminosas. Lucas. Beleza, Bruno, aqui é o professor Rafael, eu te devolvo a palavra. E essa vai ser, portanto, a sua última intervenção. Aí você pode ter controle sobre o tempo. Eu só queria te pedir, agradeço mais uma vez a sua presença, foi brilhante. A palestra, tenho certeza que todo mundo gostou e saiu admirado e vai comprar o seu livro, Rafael Fuzil, né? Eu só queria que ao final, se pudesse, você passar uma mensagem para o pessoal, o que eu quero chamar de escatologia do mundo real. O mundo tem salvação? Porque a gente fala muito da metanoia, a salvação do mundo espiritual, né? Mas e a do mundo real? Você no final faz uma mensagem ali com o Krenak, né? E eu acho que o final da sua fala poderia ser uma mensagem para a garotada nesse sentido. Então, eu te passo a palavra, eu espero que você tenha conseguido anotar tudo, e agradeço mais uma vez a sua presença. Anotei sim, Rafael, e as perguntas todas excelentes. Eu vou começar aqui com responder o Luiz Felipe, porque esse tipo de honestidade que, da, que você, a forma como você fez a pergunta, eu acho fundamental para ter diálogo e para ter conversa. É justamente isso mesmo que nos ajuda a pensar sobre a realidade, né? E, Luiz Felipe, eu acho que sempre foi sobre humilhação, na verdade. Eu acho que mais do que dinheiro, na verdade, dinheiro é uma forma de você não se ver ou de você não ser humilhado. Então começa justamente esse discurso no momento em que você ser pobre, miserável e não ter dinheiro era suficiente para você ser morto pela polícia, ser humilhado e tudo mais. Então, dinheiro significava respeito. Sempre foi sobre respeito. E não é à toa que esse tipo de discurso do PCC, ele surge em 93, num contexto do hip hop de São Paulo, que surge no final dos anos 80 com Racionais e tudo mais. Aqui em São Paulo a gente tem alguns pedagogos que falam que existe uma São Paulo antes e depois do Racionais MC, que começa a falar, olha, vocês estão se matando, irmão está matando irmão, a minha mãe está chorando, sua mãe está chorando, a gente está fazendo as nossas mães chorar, e é tudo isso que o sistema quer. A gente precisa bater de frente com o sistema e se fazer, e se impor, e se colocar e produzir uma nova... O Racionais produz um novo senso de identidade masculina urbana de São Paulo, que é, de alguma forma, ressignificada pelo PCC a partir da cena criminal, mas diz muito relacionada a respeito, né? Então, eu acho que sempre foi uma discussão a respeito de uma relação de respeito sadomasoquista, na verdade. Então, o irônico é que é uma relação de classes e uma relação social que é a seguinte: já que vocês me humilham, ser elite significa humilhar vocês. Então você fica vivendo uma relação violenta, sadomasoquista, de violência e de respeito, sendo associado à submissão, à você submeter as pessoas às suas vontades, à sua tirania. Isso significa que você chegou onde você queria. Então é uma relação muito mal resolvida entre as classes e muito ligada a uma masculinidade violenta, que acaba fazendo parte da história brasileira, né? Respeito sendo associado à violência, respeito sendo associado à capacidade de você ser temido. Como alguns evangélicos disseram para mim, eu achava que era respeito, mas na verdade era medo que eu impunha. Mas isso acaba sendo um tipo de relação de classes mal resolvida, que acaba sendo a dinâmica das nossas relações, né? As facções, elas trazem muito à tona essa forma de produção de respeito, que na verdade é pelo dinheiro, é pelo simbolismo, elas se apropriam dos valores do mercado, né? Mas também se impõem a partir da ameaça, né? Mais do que respeito, é violência. Mas é sobre respeito. Eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você.
Bernardo, também agradeço aí a oportunidade, um prazer esse papo. A respeito das máfias, né? Eu acho que tem muitas semelhanças, e não é à toa que os GAECOS e o Ministério Público têm falado muito sobre esse momento que o PCC e as facções vivem de penetração no Estado e de ingresso nos serviços públicos e de lavagem de dinheiro e de participação da economia formal como um período de mafianização, vamos dizer assim, né? Agora não são facções, mas são máfias. Essa tem sido a tônica do Ministério Público, mas é um discurso também muito voltado ao processo, né? À punição, à justificativa das penas, tal. Eu acho que vai além. Eu acho que é diferente e é mais desafiador ainda. E é um pouco o que eu estou escrevendo agora, porque não é simplesmente só o ingresso no Estado e o ingresso na economia. É uma própria mentalidade hegemônica cada vez mais forte que dinheiro significa virtude e ter dinheiro é justificativa suficiente para me legitimar como cidadão. Então a gente vê recentemente, agora eu também estou escrevendo por causa dessas cenas novas, eu estou escrevendo sobre bet, sobre jogos, sobre apostas, sobre criptomoedas, sobre sistema financeiro, sobre tudo isso. E recentemente teve aquela matéria da Piauí, eu não sei quem viu, que uma das influenciadoras, que é a Virgínia, eu esqueci o nome dela, que trabalha uma super influenciadora, que ganhava 30% de verbas das apostas, quando ela conseguia trazer as pessoas para fazerem as apostas nos tigrinhos da vida e as pessoas perdiam dinheiro, ela ganhava uma comissão em cima disso. Isso, talvez algum tempo atrás, seria suficiente para você desmilinguir a credibilidade de alguém, né? A pessoa seria cancelada por causa disso. E isso não fez marola para a imagem dela, né? Porque, na verdade, ela é uma imagem de uma pessoa bem-sucedida que ganha dinheiro independente dos meios para isso. Então, eu acho que o, a capacidade de ganhar dinheiro e a capacidade de enriquecer virou um fim em si mesmo. E isso tornou o desafio muito maior do que a própria época das máfias, onde você ganhar dinheiro criminal era visto como um crime. Hoje em dia, isso se relativizou. Você tem um processo de anomia e de desconstrução de certos valores. Virgínia Fonseca, né? O Valdir está me falando isso. E a desconstrução de certos valores e, ao mesmo tempo, a valorização de outras coisas, como a capacidade de ganhar dinheiro, de ser destemido, de ser arrojado, de apostar, de ser um grande jogador. Inclusive, um jogador que usa a violência se for necessário, passou a ser valorizado por si mesmo, né? Então, eu acho que tem uma crise ainda mais problemática, em decorrência dessa descrença nas próprias instituições e nos valores industriais. Esses valores pós-modernos colocam a situação, torna a situação ainda mais grave. Sobre a questão do Trump, né, da questão de tornar terrorismo, enfim, eu acho que é uma discussão legal que eu não me sinto tão à vontade em fazer, né, entre advogados, principalmente, é uma discussão para juristas, mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que a gente ainda não entendeu o que está acontecendo. Eu acho que existe um desafio legal, sim. Existe um desafio legal hoje, que vocês têm falado a respeito, pensado a respeito, muito vinculado, por exemplo, à questão do dinheiro virtual, à lavagem de dinheiro, aos golpes financeiros, ao estelionato. Tem uma série de questões do crime muito mais importantes do que isso, porque assim, você vai tornar terrorista para quê? Para aumentar a pena, para ter um discurso de pânico moral, sendo que existem desafios muito maiores, vinculados justamente à sofisticação do crime, essa capacidade que eles têm de ganhar dinheiro, ao papel do mundo virtual, ao papel do sistema financeiro, como é que você lida com pessoas que hoje sabem que podem aplicar milhares de golpes financeiros, que a pena é muito pequena, a capacidade de ser preso é muito pequena, e isso torna a vida deles muito mais fácil, mais lucrativa, e o crime passa a migrar para essa atividade e ganhar muito mais dinheiro e tudo mais. Então, os desafios são mais complexos do que esses discursos populistas tendem a fazer crer. Né? E aí eu vou para a resposta do Leandro Almeida, né? Que é justamente sobre o Bukele
e sobre esse desafio mesmo de discutir com esses discursos populistas que dialogam muito com a emoção das pessoas, né? E que dialogam muito com o medo das pessoas e por isso são sedutores, né? Mas o que a gente tem visto e aqui no Brasil é muito difícil dialogar com isso porque as pessoas associam violência à ordem e voltando a um pouco desde os esquadrões da morte, a violência policial e todo esse populismo penal e policial, né, que a gente vê. Não é que as pessoas sejam a favor da violência. As pessoas acreditam que violência produz ordem, que as pessoas vão obedecer porque você tem uma autoridade violenta. Como se a violência, por um lado, além de exterminar a pessoa que é criminosa pelo assassinato, então os esquadrões da morte, os justiceiros e tudo mais fazem parte dessa história, dessa crença, como se o mundo se tornasse mais seguro com um bandido a menos, as pessoas acreditam que tem um papel pedagógico. Se você ameaça com a violência, as pessoas vão te obedecer e vão respeitar a lei porque têm medo de serem punidas. E a gente vê, muitas vezes, que se tem um papel, a pena e a punição, óbvio, fazem parte aí da estrutura de justiça e de segurança pública para produzir comportamentos. Eu estava falando até do estelionato, né? Falando sobre penas e sobre punição, mas a violência muitas vezes produz violência e produz ciclos de violência e produz reações que é justamente o que a gente tem testemunhado nos últimos 30 anos. O Brasil prendeu de 90, a gente fala do Bukele, que prendeu 40 mil pessoas, né, em El Salvador, naquela prisão gigante, e conseguiu reduzir os homicídios, né? Está no momento que El Salvador é visto como modelo, mas o Brasil, nos anos 90, tinha 90 mil presos. Passou para mais de 800 mil presos em 30 anos. O que isso aconteceu? Dentro das prisões, as organizações começaram a se organizar e articular o crime a partir de prisões superlotadas que produziram um novo modelo de negócio e reações ao sistema, batendo de frente com o sistema, produzindo novas formas de exercer atividade criminal, né? E aí, para a gente lidar com isso, se dobra a dose do remédio que, na verdade, foi o nosso veneno. É um remédio que fragilizou as instituições e fortaleceu o crime. Então, como é que a gente vai resolver? Dobra a dose, triplica a dose, quadriplica a dose, como se, repetindo os mesmos erros, a gente fosse produzir resultados diferentes. E a gente tem visto que não, a coisa exige racionalidade, é mais complexo, né? Mas é muito difícil dialogar com as emoções das pessoas, né, Lucas? É muito difícil, porque a violência, ela dá a sensação de reação e de autoridade e de ordem e imediata, de um pronto-socorro, e a gente não pensa racionalmente nos efeitos colaterais de médio e longo prazo que a gente tem visto nos 40 anos de história brasileira, né? Na história do Brasil, na verdade, né? A violência produziu mais violência. O Brasil é a história de uma institucionalidade violenta que produz mais violência e é uma sociedade violenta por causa desse ciclo, né? Que a gente não consegue sair. E o Lucas, né? Também a questão do Estado nacional versus o narco-Estado, né? O Estado nacional, ou o Estado republicano, a democracia, né, Lucas, a partir da discussão do Weber, né, do monopólio legítimo da força, que é exercido pelo Estado, só o Estado pode usar a força em defesa de um contrato coletivo que busca uma solução coletiva, né? Que busca uma solução coletiva. Então, em tese, o Estado democrático republicano exerceria o monopólio legítimo da força e um Estado democrático para representar os valores democráticos de pessoas que escolhem os representantes do Estado para aplicarem os valores da maioria que escolheu aquele representante. Então, é para isso que o monopólio legítimo da força se justifica. Quando esse monopólio legítimo da força se fragiliza, o que a gente vê são gangues disputando poder e força em defesa dos seus próprios interesses. Então, o narco-estado ele vai agir para que os seus representantes fiquem mais ricos. Não é em benefício da coletividade, em nome de um projeto coletivo. Então, isso é uma degradação, é um retrocesso impagável, né? Quer dizer, um retrocesso terrível, né? Que a gente vê acontecer porque os projetos coletivos deixam de ser prioritários em defesa do interesse privado daqueles que tomam conta do Estado e que têm objetivos criminais.
E aí, no caso da disputa, essa questão é disputa real ou é uma disputa, qual tipo, né? Onde elas se encontram e onde elas se opõem, né? Eu acho que você tem encontros, né, entre as igrejas e o crime, né? Eu acho, de alguma forma, a igreja influencia o crime, levando civilidade e levando o crime a discutir valores, né? Recentemente a gente viu toda essa discussão PCC, CV, estão juntos ou não, e aí o PCC falando, ah, não, porque o CV mata gente inocente, e outros, você vê que tem uma discussão de valores, até de ética no crime, e ao mesmo tempo você tem a igreja, de alguma forma, valorizando o poder e a capacidade de ganhar dinheiro, né? Então você tem uma mistura de mundos, né? Que deixa as coisas mais confusas e de repente você vê um traficante que se sente à vontade de se dizer um representante de Deus na Terra, mesmo com a violência que ele aplica, porque ele se enxerga como um soldado do bem contra o mal. E aí você vê os discursos se juntando nesse discurso da guerra, o discurso da guerra, da batalha espiritual, da luta do bem contra o mal, da construção de inimigos e de uma forma de você movimentar as ações a partir desse discurso da guerra, eles passam a se juntar e passam a, de alguma forma, dialogar, né? A fazer sentido. Porque vem de mundos diferentes, mas também de mundos semelhantes, com muitas similaridades. Então há oposições, mas há semelhanças também, né? E, bom, para finalizar, né, e não acabar com esse baixo astral, mas é difícil, né? A gente está numa situação difícil, é uma situação muito desafiadora, com a crise dos estados e das repúblicas democráticas, com o fortalecimento da extrema-direita no mundo. Agora mesmo eu estava falando com um assessor do Krenak, porque tem uma revista inglesa que a gente está pensando em escrever alguma coisa sobre adiar o fim do mundo, né? Para que o céu não caia sobre as nossas cabeças, no momento que a gente vive uma dinâmica e crenças que parecem caminharem no sentido contrário, mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, ter esperança. É um compromisso ético, quase, ter esperança, né? Por mais difícil que seja acreditar que seja algo reversível, eu acho que a gente precisa continuar acreditando e precisa continuar disputando o debate, precisa continuar falando sobre a gente mesmo, falando sobre os nossos dilemas e sobre o nosso, até sobre a nossa, a nossa tendência suicida até, de autodestruição. Mas precisa encarar isso de frente e a partir das verdades que a gente tenta falar e discutir entre a gente, para ver se a gente consegue escapar dessa mentalidade e reverter a situação. Mas tá difícil, né? Uma salva de palmas para o Bruno, pessoal. Bruno, em nome do IDP, em nome do Grupo Carcará, em nome dos professores que estão aqui, eu te agradeço mais uma vez pela brilhante, excelente palestra, fala. Estou muito contente com o resultado e agradeço também sua gentileza, paciência com o erro que cometemos aqui com a transmissão. Enfim, espero que a gente tenha mais contatos aí no futuro. Muito obrigado, viu? Um prazer, Rafael. Obrigado, pessoal. Valeu aí o papo. Valeu, tchau.